pessoal, bem-vindos ao Extraviados na Gringa. A gente criou esse podcast aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre perrengues e coisas que a gente passa aí na gringa. Eu e Paula, que está comigo, para a gente comentar um pouco da nossa vida aqui no Canadá, como foi sair do Brasil. E tenham paciência com a gente, somos 2 pessoas 30 a mais tentando aí lidar com a tecnologia e tudo mais. Eu sou a Karine e aqui comigo tem o Paulo. Oi, pessoal. É como a Karine disse, a gente criou esse podcast porque a gente é bem triste aqui no Hemisfério Norte e a gente precisa de se alimentar de fofoca. Então a gente gosta muito de fofoca, a gente gosta muito de conversar e acho que esse formato que a gente escolheu para fazer o podcast, que também tem vídeo na plataforma do YouTube, vão ter alguns cortes nas redes sociais como TikTok e Instagram. E a gente escolheu esse formato porque realmente a gente tá no Hemisfério Norte num frio do caralho. Caralho! Oi, caralho! E a melhor forma é não sair de casa. Então a gente escolheu fazer dessa forma de videochamada. Dizem que a gente entrou na primavera, né? Porém. A primavera de menos 2 graus, assim, com um sol que não esquenta nada. Pois é. Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Primavera falsa. Primavera falsa. Primavera falsa. Bom, já que vocês estão aqui, fiquem, apreciem as fofocas, as nossas histórias. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Extraviados na Gringa, todas as plataformas, TikTok, Instagram e no YouTube. Aqui no Spotify a gente também tá como Extraviados na Gringa, mas se vocês quiserem ver os nossos rostos, vão pro YouTube. A gente que tem beleza, a gente não esconde, entendeu? Eu acho que a gente pode começar esse episódio aqui como o primeiro episódio. Eu acho que a gente pode falar mais da gente, quem nós somos, contar algumas histórias e frustrações que a gente teve ao longo desses anos que a gente está fora do nosso país. Bom, como eu já disse, eu sou a Karine e eu tô aqui no Canadá já há 4 anos, tentando solenemente aprender meu francês. Tô aqui, né, com toda a garra, toda a dificuldade que a gente tem de aprender um novo idioma. Para quem sai do Brasil sabe que às vezes é mais difícil essa parte de viver em outro idioma do que qualquer outra coisa, que a gente não sabe se expressar muito bem. A gente sabe se expressar muito bem em português, porém em outras línguas nem tanto. Eu costumo falar que a gente não é a mesma pessoa que a gente é em português, né? Eu, por exemplo, eu sou em português, falando português, eu sou uma pessoa que ela se comunica muito bem, que ela fala muito bem. Às vezes arranja uma palavra difícil, fala o mês inteiro aquela palavra, tenta encaixar em alguma coisa. Sim. Mas em outra língua, você não é você. Você, às vezes, você não consegue se expressar da mesma forma. Eu acho que, para esse primeiro episódio, eu acho que é legal a gente começar falando dos nossos perrengues com a língua. Com a outra língua, né? Não seja o português. Eu acho que, a maior frustração das pessoas, ou o maior medo das pessoas, aliás, que saem do país é lidar com uma nova língua, não saber o que esperar, né? Eu, por exemplo, quando a primeira vez que saí do país, eu morria de medo de passar na imigração. Então, é aquele medo que todo mundo tem do cão picarejar, de alguém pôr droga na minha mala, sabe? Esse medo. Eu não sabia o que falar, porque a gente, quando tá aprendendo uma língua nova, a gente não sabe uma língua, a gente tende a adaptar, a gente treina. Essa palavra, a gente quer treinar. Só que você treina até um ponto. Se a pessoa passou daquele ponto com você, você já não sabe mais como agir. Se você treina para a pessoa perguntar, qual que é o seu propósito de viagem? Você fala alguma coisa, aí a pessoa vai, faz outra pergunta, você fala, meu anjo, nessa parte eu não cheguei? Nessa parte do Duolingo aí eu não consegui chegar, não? Eu tive alguns... Porque aqui onde a gente mora, eu e a Karine, a gente mora aqui no Quebec, no Canadá. Então aqui se fala francês. É um francês um pouco diferente do francês da França, mas é o francês. E aqui, enfim, eles falam inglês também, mas não é tão forte, né, nessa província.
Então, a gente teve que aprender o francês, estamos aprendendo o francês ainda, né? Ah, d'accord. Vous pouvez retourner l'appel après-midi, parce que mon mari il n'est pas ici. Ah, d'accord, merci. Bonne journée, au revoir. Você fez francização? Eu fiz francização. Para quem não sabe, a francização ela é um curso que o governo do Quebec aqui do Canadá oferece para novos imigrantes, velhos também, porque às vezes você não consegue entrar no primeiro ano, você entra só no segundo ano que você está aqui, e é um curso de francês que é vivência em francês, né? Então você aprende como preencher um cheque, sim, eles usam cheque, você aprende como escrever uma carta, porque sim, eles mandam carta. Enfim, você aprende viver como um quebecois, né? Uhum. E como é que foi essa experiência com francização? Aliás, todas as minhas histórias com francês, com idioma, vêm da francização, assim, as vergonhas que eu passei foram lá. Já vou começar aqui com uma que, como ele disse, aí quando a gente começa a francização, né, antes de você começar, você entra num site, você aplica para a francização, e eles têm que te aceitar, né? Então, porque eles pagam para você. Então, é um processo meio burocrático, assim. E antes de você iniciar na francização, eles ligam para você para fazer um nivelamento, assim, para ver qual é o seu nível de francês, para eles saberem em qual turma eles vão te colocar. E aí, eles me ligaram. Um belo dia, eu tava trabalhando, assim, eu me inscrevi logo que eu cheguei. Mas eles foram me ligar mesmo por uns 2 meses depois, assim, para ver como demora geralmente para você ser chamado para francização. E eles me ligaram, eu estava trabalhando, aí atendi o telefone, assim, meio escondido ali nos corredores da Decathlon, trabalhava lá nessa época. E aí eles me ligaram e falaram, em francês, né? Bonjour, Madame Karine, tá, não sei o quê. E aí, eu tinha aprendido apenas 2 frases em francês, que foi quando eu fui pra França uma vez, e uma amiga me ensinou, que era sobrevivência, que era o bonjour. O bonjour nem é uma frase, né? Mas é o je ne parle pas français, parlez-vous anglais, que era tipo, eu não falo francês, você fala inglês, que é a frase salva vidas, assim, que aí a pessoa muda pro inglês e você deslancha. Ou não, né? Ou eles vão falar, não fala, aí vai ficar os 2 mudos, né? Aí eu, tipo, vou procurar outra pessoa. Então tá, então um beijo na família, aí merci, e sai. Eu chutei pra Sasha, beijo, a gente vai falando. Enfim, aí quando o cara começou a falar em francês comigo no telefone, eu meti essa, né, tipo, je ne parle pas français, parlez-vous anglais, e aí o cara mudou pro inglês e falou assim, olha, eu falo inglês também, mas aqui eu falo da francização, tô te ligando pra gente ver o seu nível de francês pra achar uma turma pra você. E aí já comecei a rir, né, falei, moça, a gente não precisa fazer um nivelamento aqui. 0 nível de francês, assim, não sei falar. Tudo que eu sei falar é je ne parle pas français, ponto, acabou. A gente nem precisa passar dessa lista, não precisa ser uma ligação longa. Ele deu uma risadinha simpática, né, todo fofo. Falou, não, mas é obrigatório, né, eu preciso fazer isso e tal. Vai ser rápido, só algumas perguntas. Falei, tá bom. Aí eu me escondi no banheiro, né, e aí, como... Ótimo lugar pra você conversar. É no banheiro. É no banheiro. Você já chora ali. Se precisar chorar, você já chora ali, amiga. Lava o rosto e depois você volta. Exato. Dá descarga pra ninguém ouvir. Mas enfim, aí cheguei ele me ligou, ele começou as perguntas, né? E aí ele começou assim, como você se chama? Em francês, né, gente? Eu não vou me francesizar aqui agora, mas... como você se chama? Eu, putz, entendi, meu Deus. Ele perguntou qual é o meu nome. Aí eu, Karine. Aí ele, quantos anos você tem? Aí, tipo, meu Deus, eu entendi também. Aí, tantos anos, lembro, acho que eu tinha 30 na época. Aí, beleza. Continuou. Onde você mora? Eu, caraca, meu, entendi também. Terceira pergunta seguida, assim. Eu, ainda meti um Montreal, assim, com o R vindo lá do fundo da garganta, assim. Toda metida no francês. E o problema de imigrante, quando ganha confiança, é
achar que dali pra frente a pessoa vai seguir o roteiro que tá na sua cabeça. Não é esse o erro? É o pior. É o pior erro, é a confiança. Você dá um pouquinho de confiança pro seu cérebro. Já era. Porque ganhei essa confiança e assim, já tava ali largada assim, né, no toalete, com o celular na mão. E a próxima pergunta que o cara fez foi: e quando você chegou em Montreal, no Canadá, né? E aí, pra quem tá aprendendo francês, sabe que número em francês é uma coisa terrível de aprender. E pra quem não aprendeu francês, a gente vai tentar explicar assim, que aprender números em francês é aprender número com matemática. Tem que fazer conta. Que a gente não é bom. A gente não é bom. Não, senão a gente não estaria fazendo. Não é nem um pouco bom de matemática. Não. É verdade, é verdade, é verdade. O número em francês é basicamente isso, assim, a gente tem que fazer conta. Chega ali até os 60, eu acho, é ok, né? Que a gente vai contar relativamente bem. Passou dos 60, meu filho, quando chega ali nos 70, que aí você tem que começar a somar, que é 60 mais 10, e aí você chega nos 80, e aí é 4 vezes 20, e aí você chega nos 90, é 4 vezes 20, mais 10, mais 11, mais 12, enfim. É uma confusão. E aí, não tinha chegado nesse nível do Duolingo, né? Números não tinha chegado. Então, quando ele me perguntou que data que eu cheguei, meu cérebro bugou e eu entrei no bug mental do idioma, assim, que quando a gente tá falando, quando alguém fala um outro idioma com você responde no idioma mais rápido que o segundo idioma mais você aprendeu, assim. Então, na hora que ele falou que dia você chegou, eu meti May 27. Falei em inglês, assim, sem pensar, assim, nossa, foi de bate pronto. Aí ele deu uma risadinha simpática, falou en français, madame, que é tipo, em francês, queridinha. Se ele falasse português, teria sido queridinha que ele teria falado. Fofa. Bonitinha, falando em inglês. E aí, quando ele falou en français, madame, o bug mental continuou. E eu pensei, de bate pronto, o segundo idioma que eu sei falar, que era o espanhol. E aí meti 27 de maio. O cara desinvestou a rir no telefone. Ficamos rindo um tempo, né? Se ele estivesse ao vivo, assim, comigo numa câmera, eu estaria pink, rosa, porque não sei. E banquei, né? Falei o 27 e falei igual, assim, banquei o espanhol que eu tava falando. Banquei até o fim. E ele, depois que ele terminou de rir, ele falou de novo: en français, madame. Gente, assim, como eu disse, eu não tinha chegado nesse nível do Duolingo. Mas pensa que você conseguiu transmitir uma mensagem em espanhol, que você não fala espanhol. Não, eu falo espanhol, assim. E você, o que achou? Eu não sou daqui, eu acho um luxo, spicy e estou maravilhado. É que o 27 de maio foi foda. Mas eu acho que tá certo, eu acho que é maio mesmo. Não vou confirmar aqui 100% de certeza. Eu também não sei, eu não faço ideia. Eu me perco, eu não sei como é que é os dias da semana, eu me confundo inteiro. Total. Eu não sei, não consigo falar. E tem um negócio que inverte o P e o B, o R, o J. Enfim, na francização eu tinha uns amigos que falam espanhol, falando espanhol, e eu ficava falando do Xota, né? Que tem... que o J tem o Xota, e aí parece que você tá falando Xota, Xoxota, uma coisa assim. Levanta a mão. Levanta a mão. Bem isso. Amiga, eu não tenho história da francização, acho não. Eu tenho história quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei com francês não, eu cheguei com meu marido, ele é brasileiro, né? Eu cheguei com francês zero, quis dizer. Não sei, se meu marido fosse francês ia ser incrível, né? Porque eu já tava... Cidadania vida. Com certeza. Nível C4.
Quando eu cheguei aqui, eu vim com o francês do Duolingo. Uhum. Eu falo 4 idiomas. Nenhum deles é fluente, nem o português. Então, nenhum deles é fluente. Eu acho que eu falo espanhol, eu acho que eu falo inglês, eu acho que eu falo francês e acho que falo português. Mas se você tenta aprender um outro idioma, automaticamente você fala metade de um, metade de outro. É assim, ninguém é poliglota. Eu Ruim em todos os idiomas. Definitivamente, eu faço um mix de todos os idiomas e vou embora. No Quebec, aqui no Canadá, tem as lojas chama Dollarama, é como se fosse a loja de R$1,99 pra gente. Maravilhoso. É maravilhosa. E às vezes você consegue comprar coisa que é caríssima por $3, $5. Meninas, shampoo, É. umas marcas que a gente só acha em farmácia caríssimo, assim, vende no Dollarama por $5. Eu já comprei coisa da Bioré, eu já comprei coisa por $3, eu paguei. Nossa, é incrível. Mas assim, tem que ir e cavucar lá no meio, que às vezes tem um perdido lá na prateleira, né? Enfim, quando eu cheguei aqui, quando eu ia na Dollarama, eu saía de lá, toda vez eu saía com um saco novo, eu saía com uma sacola nova, porque eu não entendia o que o cara falava, que ele falava sempre assim, você quer uma sacola? E eu, oui. Então toda vez, eu já tinha uma, que aqui você tem que levar sua sacola, que não existe sacola plástica aqui, eles são amigos das tartarugas. Quando eu chegava na Dollarama, eu saía de lá com outra sacola. Porque eu era. Sabe aquela pessoa que vai no McDonald's e a pessoa fala: ah, você quer pedir o tamanho grande por mais 50 centavos? Quero. Ah, você quer pedir batata grande? Quero. Você quer pedir. Você não sabe falar, não? Sim. Eu era assim no começo. Ui. Então, agora eu tenho uma coleção de sacola da Dollarama, que eu tô enquadrando elas e vou começar a vender em leilão, porque eu não tenho o que fazer com elas. E de todos os tamanhos, tá? De todos os tamanhos. Ele viu que eu tava levando e falava, acho que ele vai querer a grande. Nem vou perguntar, ele já me vendia já. E quando eu adoro mercado, eu gosto de cozinhar, então eu adoro mercado. Quando eu cheguei, a primeira coisa não, a segunda coisa, que a primeira coisa foi dormir. Eu peguei daqueles voos mais baratos, que a cadeira não reclina, que não tem uma televisão pra você ver um filme. Isso. É um palmo, é assim, é um palmo de distância da outra poltrona. E aí são escalas e, enfim. Maravilhoso. Mas eu paguei muito barato. Enfim, e aí, quando eu cheguei, eu fui no mercado. E pra mim, que cheguei com o Duolingo aqui, eu falei, cara, eu sei me virar. Porque eu já cheguei na parte do Duolingo que fala de alimentos. Então eu sei o que é um alimento. Aí eu cheguei aqui e tava olhando carnes, né? E aí eu, com meu marido, falei, ai amor, vamos pegar uma coisa diferente que a gente nunca comeu, né? E aí eu bati o olho numa bandejinha que tava lá, de $15. Falei, cara, só se vive uma vez. A gente não tem que converter, vamos. Eu olhei e falei, cara, isso daqui é carne de veado. Quanto que a gente vai ter a oportunidade de comer um veado Enfim, como que a gente vai ter a oportunidade de comer um veado no Canadá? Falei, vamos comprar, vamos. Pronto, já peguei a bandejinha, tava escrito assim, viando. E aí eu falei, é veado, é carne de veado. Nossa, que delícia. Falei, cara, isso deve ser, você come e sabe, aquele sabor do arco-íris que você... Sabor. Eu com a bandejinha na mão já falando, eu vou fazer o que com isso daqui? Eu vou fazer com uma batata? Não, vou só fritar, já pensando já. Amiga, eu cheguei em casa, é aí que veio na minha cabeça, eu falei assim, vou pegar o Google Lens, o tradutor. E aí eu coloquei. Aí tava lá, carne. Aí eu, carne, mas... Carne de quê? Tá bugado, né? Aí fui pesquisar. Aí pesquisei. Eu coloquei assim, o que é vianda? Aí colocou assim, é carne. Aí eu falei, é carne, mas é carne do quê?
carne. Carne. Seja, Tô entendendo, gente. Vocês não estão me entendendo. aí eu fui descobrir que viando é carne. Carne. E é carne de boi. E eu paguei 15 dólares. 15 dólares numa bandejinha de A100 que eu fiz na panela. Tava gostosa, mas eu comia aquilo lá fracionado. Eu falava, come 2 cubinhos você, 2 cubinhos eu. E fracionando. Amiga, 15 dólares num pedaço de A100 eu paguei. No Brasil a gente chama de carne de segunda o A100. Aqui eu paguei como se fosse filé mignon. Aí você converte 15 vezes o preço do dólar canadense, que é 3,80, a gente joga para 4, arredonda para 4. Redonda pra cima. É para cima, sempre para cima. Eu não sei fazer com quebrado, não. Já inclui a taxa. Aí se você for ver, dá tipo, sei lá, 60 reais uma bandejinha, é isso? Só se vive uma vez, gente. É, só se vive uma vez. O Wise falando, você tá doida? Você é Ai. maluca? Mana, você é maluca? Olha, depois disso daí, aí eu descobri, aí eu falei, vou estudar as carnes dessa caceta. Aí eu comecei, aí eu descobri que aí carne, viando, Grande é avião. de boi. E nunca achei uma carne de viado mesmo no mercado aqui. Eu realmente acho que não tem, na verdade. Amiga, mas eu já tava, não, é um país que tem gelo, tem viado, e eles caçam. Eu já pensei assim, já. Porque se eu tivesse na Austrália, eu ia falar assim, vou comer carne de crocodilo. Ah, eu achei que era do canguru, coitado. Também, tem, né? Você falou que você tinha outra história da francização? Eu tenho uma outra história dessa vez, já no curso de francização. Que você entrou no nível o quê, amiga? Zero, né? Não, porque eu sabia falar je ne parle pas français. Existe o nível 0, 1 e 2, né? Do A, que é do básico. E aí foi no nível A1, 1. Então eu pulei o A1, 0. Olha só. Muito. Nossa, que orgulho de você. Não, Que assim, orgulho de você. Mas é porque você fala, porque ele falou assim, ela vai aprender muito rápido o francês, porque ela fala o espanhol tão bem. nossa, 27. Você de majo. Ai, A segurança da garota. Essa vai dar um golpe aqui. Mas aí cheguei na francização, no curso da francização, e as aulas eram sempre depois do final de semana, né? Porque não fazia aula de sábado, então eu fazia aula de dia de semana. E aí, toda aula, começo de aula, a professora sempre fazia a mesma pergunta. O que vocês fizeram no final de semana? Era sempre assim, primeira aula da semana, essa era a pergunta, e aí a gente tinha que falar em francês tudo que a gente fez no final de semana, assim. Eu geralmente sempre falava a mesma coisa, que era para evitar o desgaste, né? tá vendo? É Falar a frase decorada. É a frase decorada. todo final de semana, basicamente, eu fazia a mesma coisa, que era para evitar o ter que... não sei falar. Mas, enfim, contei, a professora perguntou, né? Eu era a aluna nerd, eu sentava na primeira carteira. E aí, contei ali o que eu tinha feito no meu final de semana. Sei lá, fiquei em casa com meu marido, assisti um filme, whatever. E aí, ela passou pro menino do meu lado, assim. Era um menino que veio do Vietnã, aqui no Canadá, principalmente Montreal, onde eu morava antes. É um lugar de muitos imigrantes, né? Então, você acha todas as origens possíveis ali em um único ambiente. Então, tinha gente da Colômbia, do Vietnã, da Ucrânia, da França não, porque eles já falam francês, né? Tinha da México, enfim, whatever. Muita gente de muitos lugares. E aí, o menino do Vietnã começou, o vietnamita, foi vietnamita, isso mesmo. Vietnã também. O cérebro dando bug já. O francês não, o português. Aí perguntou pro menino do meu lado, né, qual que era, o que ele tinha feito no final de semana. E aí, ele, fiz blá 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 com a minha namorada, nananana, e já feito la ménage. Aí eu olhei pra ele assim, bem desconfiada, fez uma homenagem. Julgando, coitado. E ainda assim, tipo, chocada por ele estar falando isso abertamente num curso de francês, entendeu? Assim, tipo, e a minha professora, ela era muito santinha, ela tinha cara de santinha, sabe, gente? Cara de santinha.
E ela era toda, ai, uma senhorinha tão polida. E ela não fez uma cara de espanto. Eu tava, tipo, sentada de lado, olhando pra cara dele, assim, tipo, é o quê? A brasileira do carnaval que toma caipirinha com duas araras no ombro, tá olhando pra mim? E assim, nem era eu nem tava chocada por ele falar abertamente sobre isso. Era assim, tipo, nossa, gente, mas a gente pode falar disso? E se a gente puder, vamos voltar a fita aqui. Vamos voltar pra vida. Brincadeira. Mas enfim, passou. Ninguém fez cara de espanto. Continuou para as pessoas do outro lado. E aí a menina, blá 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 blá, já fez homenagem. E eu fiquei tipo, caraca. A Que outra delícia. Eu já ia falar, caraca, que delícia essa classe. Eu não quero você desse nível. Não quero. Aí deu certo. O 1 é top, galera. Aí passou pro menino do lado dela, que era o marido dessa menina. Blá, 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 blá. Já fez homenagem. Aí eu pensei, não é possível. Aí ainda fiz uma conta na minha cabeça. Eu, que sou péssima de matemática, fiz uma conta. Homenagem a Troá, né? 3 pessoas, o casal, e chamaram o menino do Vietnã aqui de marmita, né? Do casal. Até aí deu certo a conta, fiquei feliz com essa matemática que eu fiz na minha cabeça, passou. Continuou pro resto da sala. E todo mundo na sala tinha feito o raio do homenagem naquele dia. E só eu que não. E aí chegou quase na última pessoa, eu já tava assim, eu olhava pra todo mundo indignada, assim, eu acho que ninguém tava entendendo as minhas caras. E eu ficava tipo, mas gente, por que ninguém me convidou pra essa festa? Porque eu já tô no grupo do WhatsApp, entendeu? Por que ninguém me falou nada sobre o pai da festa? Eu tô imaginando você olhando, indignado, assim, sentada na mesinha, aí alguém falar, você fazer assim, quê? Quê? Tipo, Eu todo mundo. Como assim? Só eu que não... Gente, eu sou legal. E eu ficava pensando assim, gente, vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo? Sabe aquela cara? Sabe a Nazaré fazendo conta? Ou não, melhor. O meme do John Travolta, que ele fica olhando de um lado pro outro, tô completamente perdido. Era eu, nesse dia que todo mundo tinha feito o raio de homenagem no final de semana. Eu tava chocada, tristíssima. Borocochô. Por conta que ninguém tinha me chamado pra essa festa do homenagem. Mas, graças a Deus, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. E eu fiquei quieta, não perguntei, não questionei. Gente, como assim? Onde vocês foram esse final de semana? E aí cheguei em casa, o João já falava mais francês do que eu, né? Tanto que eu caí no A1, ele já entrou no B1, que é o nível intermediário já. E aí cheguei em casa e falei, amorzinho, se eu falasse pra você que eu tinha feito uma homenagem, o que você entenderia? E aí ele já, homenagem, né? Homenagem a tua... Mas onde você foi? Tipo, você não tava na França, assim. Chocada também, tipo, que não convidaram ele pra festa. Ficou triste. Que escola é essa? Que escola é? Que cabaré? Chama cabaré a escola em francês, assim. Tem um bairro. Um bairro ótimo em Montreal. E, enfim, perguntei pra ele, e aí ele falou isso e tal. E aí a gente foi procurar, pra quem tudo sabe, tudo vê, ChatGPT. E aí o ChatGPT falou, não, queridos, homenagem é uma coisa. Já fête la ménage significa fazer uma faxina. Assim, faxinar a casa, dar uma geral mesmo, assim, fazer aquela limpa. E aí eu comecei a agradecer que realmente ninguém tinha me chamado pro raio. E essa festa eu não queria participar, não. Ô, amiga, pensando que o pessoal tinha feito. Eu tava crente de que eles tinham feito uma homenagem no final de semana. A sala inteira. Foi todo mundo pra minha festa. Menos você. Porque sabe que homenagem já me salvou já. Muito. Menino, como assim? Homenagem, ele me salvou muito no começo aqui no Canadá. Eu tava sem emprego, né? Precisava ali com Amiga, eu precisava comer, minha vianda. a marmitinha, né? $15 uma bandejinha de carne. Aí é coisa de viado, não é? Não é? Sim. Ó, enfim, eu sou fumante. E aí, quando
eu cheguei aqui que eu fui comprar cigarro. Aliás, eu acho que quando eu fui comprar qualquer coisa que eu ia comprar 2 coisas, eu nunca comprava 2 coisas porque eu não sabia como que era o 2. Só que número, como a Karina disse, número é um pouco complicado. Mas eu sabia o quê? O 3. Graças ao quê? Ménage à trois. Já tô. Então, durante 2 semanas que eu estava aqui, que eu cheguei aqui, eu não comprava 2 cigarros. Eu comprava 3 cigarros, porque eu só sabia pedir 3. Então, eu quero 3 cigarros. Eu quero 3 cigarros. 3 cigarros. Menina, isso contribuiu tanto para o câncer de pulmão, uma coisa mais pesada. Porque, né? Mas não era só o cigarro, era qualquer coisa. Eu não sabia falar o número 2, porque na minha cabeça o número 2 era igual ao do espanhol. Só que eu também não falo espanhol. Eu ia chegar pra um cara que fala francês e ia pedir em espanhol. Eu não tenho essa cara de pau de alguém que fala no telefone com alguém da francização que fala espanhol, entendeu? Eu não tenho essa cara de pau. Deu certo. Aí eu chegava e pedia sempre. Você pode, por favor, me dar 3 cigarettes? Porque eu sempre lembrava do Ménage à trois. Enfim, não comi carne de veado. Fumei pra cacete nas 2 primeiras semanas. E assim a gente sobrevive. E assim a gente vai sobrevivendo. Com o inverno da porra, que aqui as temperaturas médias são menos 20 graus, então num dia bom, né? Hoje tá um dia ok. Com a porta fechada tá super ok. Mas tá um dia bom. Pelo menos tá sol, né? Lá fora. O céu, às vezes eu ligo pra minha família, tá um céu azul, aí eles ficam, nossa, o dia tá lindo. Eu falo, tá, maravilhoso. Eu com 2 blusas, assim, touca. Dizem não, é um fato consumado, que os dias ensolarados são os dias mais frios aqui. Então, se tá sol, você pode botar uma camadinha de roupa a mais que lá pedrada. Amiga, tô satisfeito com o nosso primeiro episódio. Acho que a gente conseguiu se apresentar, a gente conseguiu contar algumas das nossas histórias, que esse só foi a primeira pauta só do que a gente tem planejado aí. Acho legal se você que tá assistindo a gente, ou que tá ouvindo a gente, gostou, que você favorite esse vídeo ou o nosso podcast, que você comente também, para isso engajar a gente ser patrocinado e pagar essa edição, que eu não tô afim de ficar fazendo edição pro resto da minha vida. Siga a gente nas redes sociais, Extraviados na Gringa, todas as redes sociais com esse @, e compartilha também, se você puder, com seu amigo. E se você quiser contar a sua história pra gente, a gente vai adorar contar a sua história aqui. Pode ser história engraçada, história de perrengue, ou uma fofoca, algo assim. Pode contar pra gente, a gente conversa com você e conta a sua história aqui, vai ser bem legal. Manda um e-mail pra gente, vai ficar aqui na descrição do vídeo, na descrição do Spotify, mas é extraviadosnagringa@gmail.com, e envia a sua história pra gente. E não precisa morar fora, tá? Pra ter uma história boa pra contar. Pode ser de viagem, história que aconteceu aí no Brasil mesmo, ou em qualquer lugar do mundo que você esteja. A gente aceita qualquer história, porque eu não acho que eles querem ficar escutando só a gente o tempo todo, né? Não, a nossa voz você vai escutar sim, meu anjo. Vocês vão querer escutar sim. Vocês têm que engajar isso daqui. A gente passa muito perrengue, mas chega uma hora que tem um limite de história pra contar também, né? Então, sim. Eu não sou tão fodido assim na vida pra contar tanta coisa. Tem uns dias de glória. São bem poucos. Dá meio episódio, mas tem. Esse daria 15 minutos. Esse daria 15 minutos. E ó, contando bem devagar. Mas é isso, também tô satisfeita com esse episódio. Foi uma boa introdução para vocês conhecerem um pouquinho a gente e o porquê que a gente tá aqui. E até para deixar a nossa vida um pouco mais leve aqui no Canadá. E a de vocês também um pouco mais engraçada com as nossas histórias trágicas e cômicas que a gente passa por aqui. Exatamente. Se vocês gostarem, então, não deixa de favoritar, deixar o like, seguir a gente em todas as redes sociais. E é isso. Um beijo para vocês e até semana que vem. Até!